E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Tom César e trago para vocês mais uma edição do Box Nerd. Hoje com um listão. Listão que o pessoal gosta, o pessoal curte, o pessoal adora essas comparações, essas listas dos melhores, né? Top 10, top 20. E hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeira, né? Exercitar um top 20 dos maiores vilões Marvel e DC. Mas antes, você vai aí embaixo, deixa o seu like, ativa o sininho, as notificações e se inscreva no canal. É muito importante pra gente que você esteja inscrito no canal. Só assim fortifica ainda mais e temos mais e mais conteúdos, né? É muito importante mesmo. Não custa nada. Vai aí embaixo agora, dá seu clique, se inscreve no canal. Dado o recado e a apresentação, vamos lá? Simbora pro vídeo! Conteúdo é o que interessa! Bom, pessoal, nas histórias em quadrinhos, sempre cabe ressaltar a importância do antagonista. Cabe ao antagonista o papel de dar à história um peso maior, um contraponto ao mocinho. Imagina só, sem o vilão, o que seria do super-herói? O que seria das histórias? Sem aquele contraponto, sem aquele embate. A gente sempre torce muito para que haja um encontro do herói com o vilão e que tudo se resolva da melhor maneira. Mas, né? Vilão. O que é o vilão? Bom, o vilão é aquele indivíduo do mal, uma peça importante nas histórias, e ele é o completo ou quase completo oposto do herói ou do super-herói, que é o caso que a gente está falando. A palavra vilão, ela se refere originariamente ao habitante de uma vila e pode ter origem na palavra latina, tem origem na palavra latina vilanus. O vilão, na Idade Média, era uma pessoa que não pertencia à nobreza feudal, né? E que habitava as vilas, a parte urbana, referindo a alguém ligado a uma vila, mas enfim, né? Olhem só que interessante é, então, essa origem, esse significado da palavra vilão, em sua origem, né? Na Idade Média, ele seria aquela pessoa que não pertencia à nobreza. Então, será que é por isso que muitas vezes a gente acaba torcendo por esses personagens, torcendo pelos vilões? Não são raras as vezes em que ouvimos alguém falando, após ler um quadrinho ou após a saída de um filme, né? Que o que salvou a obra foi o vilão. Ou então aquela pessoa que diz assim, poxa vida, eu torci tanto por esse vilão, torci tanto pelo cara e no final ele entregou tudo. A gente tem, sim, uma predisposição, muitas vezes, a torcer pelo vilão. Muitas vezes. E não são poucas as vezes que ele rouba a cena. E isso é evidente. Desde vilões de novela, e não vamos aqui ficar misturando temas, mas é interessante a gente pensar nisso aí. Desde os vilões de novela, como a Nazaré, como tantos e tantos outros vilões que apareceram nas histórias das novelas, como Ravengar, em Que Rei Sou Eu, a gente tem esse carinho especial por esses maldosos indivíduos. E nos quadrinhos não é diferente. No cinema, na TV e tudo mais, não é diferente nos quadrinhos, tá? Muitos vilões buscam os seus objetivos a qualquer custo, passando por cima de tudo, de todos, deixando rastro de destruição e muitas vezes, né, muita destruição, irreparáveis. Esses aí a gente não tem muito apreço não tem apreço nenhum. Outros vilões, eles são mais sutis. Eles seduzem os ingênuos, os heróis que são crédulos, né? Manipulam eles para alcançarem seus interesses. Uns são poderosos, impiedosos, implacáveis. Outros, por vezes, são benevolentes e têm um código de honra. Alguns, engraçados, patéticos até. Embora
Vamos lá, vamos agora refletir um pouquinho. Uma lista com os melhores vilões. Melhores vilões, é ótimo, né? Não é uma tarefa fácil, gente. Imagine só um top 10. Não dá, é pouco. Top 10 é pouco. Um top 20 já equilibra um pouco mais. E é isso que eu resolvi fazer. Um top 20 dos maiores vilões da Marvel e da DC. Lembrando que sempre a lista sempre expressa o gosto pessoal de quem está elaborando ela. No caso, eu. E às vezes a pessoa diz, eu fui totalmente imparcial. Mentira. Sempre tem, quando tu faz uma lista, sempre tem o teu gosto pessoal ali, mesmo que no subconsciente tu tenha colocado tal personagem, tal exemplar, tal obra, enfim. A lista é muito pessoal. E esta lista de vilões é muito pessoal mesmo, tá? Eu não vou ficar explicando quando nasceu o tal vilão, onde que foi que aconteceu, qual a sua estreia, qual a revista original, qual... Não, eu vou falar a lista dos vilões, vou dar uma breve explicação, muito breve mesmo, sobre alguma curiosidade, alguma coisa que eu achei interessante, do porquê dele estar na lista, mas muitos não vai precisar nem explicação, tá? Então, vamos lá? Pessoal, logo de cara, no início, quando eu comecei a idealizar a lista, quando comecei a pensar numa lista, eu não ia usar somente Marvel e DC, eu não ia restringir tanto, tá? Pensei em uma lista geral, já começando com o terrível Mephisto, inimigo do Tex Willer, e indo adiante com João Bafo de Onça, Mancha Negra da Disney, Black Queen, inimiga do Spirit, e alguns outros tantos que a gente vai lembrando pelo caminho. Não é uma lista pensada exaustivamente, trabalhada. Esse aqui apareceu tantas vezes, esse aqui teve papel importante e tal. Não, é o gosto pessoal mesmo. Mas isso, mesmo assim, deixaria a lista muito extensa. E seria até injusto para alguns personagens. Além do que, tornaria cansativo o vídeo. Claro. E, além de tudo, extrapolaria o nosso tempo. Como vocês sabem, a gente tem um tempo do vídeo. Optei, então, por fazer dessa maneira. E quem sabe, tá? Fica aí o quem sabe. Se houverem muitos pedidos aí embaixo nos comentários, farei uma lista dos vilões fora da bolha Marvel DC. Tá bom? Então, chega de conversa, chega de blá blá blá, conversa mole, e vamos logo para a lista top 20 de vilões. O top 20 dos vilões Marvel e DC. Vamos lá, começando do 20º, né? Em 20º lugar, vai para a Arlequina. A Arlequina, eu explico que ela nasceu despretensiosamente, foi criada despretensiosamente para a animação do Batman, e ela alcançou dimensões enormes. Eu botei em 20º porque eu não simpatizo com a personagem, mas eu sei que ela tem sim uma importância para o leitor novo, o jovem leitor, para as pessoas que estão acompanhando os filmes. E além disso, ela já vem de algum tempo, não tão novos leitores, né? Isso aí é anos 90, né? Então, quer dizer, muita gente já curtia a Arlequina já naquela época. Eu que não curto, mas eu sei reconhecer que ela é uma personagem interessante. Tá? Fica com o 20º lugar. 19º vai para Cassandra Nova. Aqui eu tenho certeza que muita gente vai torcer o nariz. Sem dúvida alguma, é a personagem mais nova, a vilã, o vilão mais novo da lista. Tá? Ela foi criada por Grant Morrison em sua passagem pelos X-Men. Para mim, uma ameaça terrível para os mutantes e principalmente para o Charles Xavier. Quem leu as histórias já sabe do que eu estou falando. Quem não leu, corre atrás e vai pesquisar aí quem é Cassandra Nova. 18º vai para... Este personagem eu gosto demais, Sinestro. E ele, para mim, é o principal inimigo do Lanterna Verde, é o antagonista perfeito. Tem muitos outros vilões na galeria do Lanterna, mas o Sinestro, ele é demais. 17º vai para o Caveira Vermelha. E aí entra o maior inimigo do Capitão América. Isso por si só já o coloca nessa lista. Mas tem muito mais.
Não é só o Capitão América que sofreu nas mãos do Caveira. Então, Caveira Vermelha fica com a 17ª posição. 16º lugar vai para Brainiac. Já teve origens contadas, recontadas e segue como sendo um dos maiores inimigos do Homem de Aço. Isso está acreditando ele a ser o nosso 16º. 15º. Bom, agora muitos consideram ele neutro, uma entidade que seria aquele mal necessário para o equilíbrio do universo. Mas o fato é que ele é sim um antagonista formidável nas histórias em quadrinhos. Eu estou falando de Galactus, nosso 15º colocado. 14º, o Rei do Crime, Wilson Fisk, o eterno inimigo do Demolidor, que no fundo é uma figura pública da cidade e já se defrontou com vários heróis, entre eles o Aracnídeo, amigão da vizinhança, o Homem-Aranha. 13º lugar. Aí podem achar que é um pouco de hype, mas eu sempre gostei muito do personagem, sim, e não vou na onda cinematográfica, não. O Adão Negro. Até porque, na onda cinematográfica, o Adão Negro tem uma mudança muito grande e significativa, que ele se torna um personagem, um anti-herói, quase um herói. E para muitos, para mim pelo menos, eu achei desnecessário um filme sobre ele, embora o filme tenha sido bem legal. O Adão Negro, com a mudança na história, ele acabou adquirindo esse status de anti-herói. Mas para mim ainda é o vilão principal inimigo do Shazam. E vamos para o 12º lugar. E eu queria tanto que ele fosse mais adiante, mas coloquei em 12º. Ra's al Ghul. A galeria do Batman é uma das melhores galerias de personagens, de vilões que existem. O Homem-Morcego tem, sem dúvida nenhuma, os melhores vilões à disposição. E o que torna as histórias muito mais interessantes. E Ra's al Ghul é, para mim, o vilão, assim ó, depois do Coringa, o vilão que mais se aproxima de derrotar o Batman. Vamos chegando nos 10 mais. Em 11º, e quase beliscou o 10º lugar, está o Exterminador. Pois é, outro que chamam de anti-herói, que adquiriu um status de queridinho do pessoal, mas só quem conhece as histórias dos Titãs, na fase Jorge Pérez, sabe do que este vilão é capaz. Em 10º lugar, Kang, o Conquistador. E ele é realmente um daqueles vilões poderosos, que assombra não somente os Vingadores, durante muito tempo ele assombrou os Vingadores, mas todo o universo Marvel, em proporções multiversais. Então, temos aí um dos grandes vilões, e talvez em algum momento dos quadrinhos ele estava sendo mal aproveitado, mas a história dele, a origem, toda a história contada, todo o universo que engloba isso, deixa ele acreditado a estar entre os 10 mais. Em 9º lugar, Norman Osborn. Opa, peraí, por que não é Duende Verde? Porque Norman Osborn é muito mais do que o Duende Verde, inimigo do Homem-Aranha. Mas só por ser o Duende Verde, ele já estaria nessa lista, não estaria? Já estaria em 10º lugar, com certeza. Mas daí, ele ficaria muito restrito, e Norman é bem mais do que isso. Em 8º lugar, aquele que todo mundo quer que apareça no universo Marvel, e ele nunca aparece. Mephisto, uma entidade poderosíssima capaz de manipular, atormentar todos os heróis da Marvel. Mas principalmente ele teve um prazer enorme atormentando o Surfista Prateado. Ele atormentou com vontade. E em 7º lugar, não precisa de apresentações daqui por diante, tá? Mas eu vou dar esses detalhes. Loki, o deus da mentira, o deus da trapaça, inimigo eterno do poderoso Thor, ele está nesta lista e não poderia, olha, ele quase vai ali para o 5º lugar em diante, mas ele ficou 5º, 7º lugar. Darkseid fica com o nosso 6º lugar. Aí é uma questão totalmente pessoal. Ele poderia ficar com o 5º, que é do Thanos, eu já vou adiantar aqui, 5º lugar é do Thanos,
Poderia ser o Thanos ou o Darkseid. Eu acho muito semelhante os dois. Acho os dois bem próximos. Porém, o status que o Thanos adquiriu e pela a história, a saga de Thanos, falando de quadrinhos, pela história, a saga de Thanos, eu botei o Thanos em quinto lugar. E eu gosto muito mais do Thanos do que do Darkseid. Eu acho muito mais aprofundada a questão do Thanos, tá? Mais filosófica, vamos dizer dessa maneira. Então, nosso sexto lugar fica com Darkseid e o quinto lugar fica com Thanos. Em quarto lugar, aí pode ter controvérsias para muita gente, mas eu não tenho dúvidas que fica com Lex Luthor. Luthor passa tempo, vem tempo, troca Super-Homem, morre, Super-Homem revive, vem vilões, passam vilões, novos vilões, velhos vilões, e o Lex Luthor está sempre ali tramando, sempre ali em meio às histórias do Homem de Aço, sendo seu principal antagonista. Se o Homem de Aço é o principal herói, seria impossível deixar de fora da lista o seu principal inimigo. Lex Luthor é nosso quarto lugar. Em terceiro lugar, Ozymandias, de Watchmen. Saído direto das páginas de Watchmen, este vilão, que ele é sim um vilão, embora eu tenha muita simpatia por ele, gosto muito do vilão, gosto muito do personagem, acho que é um personagem muito rico, mas ele é sim o vilão e é o principal desta saga, desta obra que é Watchmen. Uma obra grandiosa com um vilão grandioso e está em terceiro lugar. Em segundo lugar, vamos lá? Em segundo lugar fica com Coringa. Coringa, gente, ele é terrível. Ele é impiedoso, ele é implacável. Ele brinca com o Batman. Só de brincar com o Batman, ele já merece estar na lista. Imagina um cara que fez tantas coisas ruins, tantas coisas vilanescas quanto o Coringa. Pois é, e ele está aí na lista por todas as maldades e aterrorizantes coisas que ele já fez com o Homem-Morcego, com o universo de Batman. O Coringa é o nosso segundo lugar. E para encerrar, galera, não poderia ser outro. Doutor Destino. Este sim, este é um grande vilão. Potencial enorme. É incrível como o Doutor Destino é um vilão com qualidades únicas. Não vou ficar aqui falando sobre o Doutor Destino, mas sim quanto à disposição dele de ser o antagonista de Doutor Estranho, Homem de Ferro, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Olha, 3 dos caras mais poderosos do universo Marvel. Pois é, 3 Illuminatis. E o Doutor Destino está lá, combatendo eles, ali ó, frente a frente, cabeça com cabeça. Este é o cara, Doutor Destino é o nosso vilão preferido. Tá certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Fica aí a nossa lista. Espero que vocês tenham curtido. Vocês vão aí embaixo, comentem, tá? Se vocês não conhecem algum desses vilões, deixa um comentário aí embaixo, tá? E pesquisa aí para saber mais sobre a história desses vilões. Se você não concorda, também coloque aí embaixo. Ah, faltou tal vilão. Ah, esse vilão não poderia estar na lista. Bom, lembrando que é meu gosto pessoal, minha lista de preferência. Tá bom? 20 vilões para vocês aí se divertirem, brincarem com os amigos, falarem para os amigos qual o seu preferido, qual não é preferido, qual deveria estar ou não estar na lista. Tá certo, gente? Um forte abraço e nos vemos na próxima, no final de semana. Valeu! Fui!